Meus irmãos, estamos aqui para mais uma devocional missionária. Falamos dos índios, falamos dos enlutados e atendimento aos suicidas, né? Do nosso missionário Felipe. E hoje vamos falar do Uruguai. Nosso pastor Daniel, sua esposa Clélia e seus filhos que lá atuam no Uruguai. Ele esteve aqui em nossa igreja, lembra? Eu gostaria de falar algumas coisas sobre o Uruguai. Preste atenção nessas notícias. O Uruguai é o país com o maior número de pessoas que se declaram sem religião aqui na América, toda a América. A secularização predomina. Ainda assim, as igrejas evangélicas têm experimentado crescimento lá no Uruguai. O Uruguai é um país economicamente desenvolvido e um dos mais desenvolvidos da América do Sul. Foi o país latino-americano melhor classificado no índice de prosperidade legatum. Eu não sei o que é isso, irmão, mas é o índice de prosperidade que se mede em algum nível. E o Uruguai ganhou essa classificação. Durante a crise financeira de 2008 e 2009, foi o único país aqui do continente que não passou por uma recessão econômica. Agora, há alguns detalhes que eu preciso falar para você entender outros. Perceba bem, em 1907 foi o primeiro país a legalizar o divórcio. Em 2007, foi o primeiro país sul-americano a legalizar a união civil de pessoas do mesmo sexo e permitir a adoção homoparental, né? Pessoas do mesmo sexo adotando criança. Em 2013, o país se tornou a segunda nação sul-americana a aprovar o casamento de pessoas do mesmo sexo e o primeiro no mundo a aprovar o consumo da maconha, cannabis. O que assusta lá no Uruguai, depois dessas notícias, é o índice de suicídio. Para vocês terem uma ideia, o índice é o dobro do número de homicídios lá no Uruguai. E aqui na América Latina, junto com Cuba, está em primeiro lugar no índice de suicídio. Meus amados irmãos, que coisa o nosso vizinho Uruguai fez tanta coisa a nível de sociedade, mas está perdendo a alma. E por isso lá estão os missionários trabalhando e se esforçando e fazendo a sua parte. Eu queria citar um texto aqui da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, onde ele escolhe Silas e fazem a viagem, Barnabé escolhe Marcos e vão para outra direção. Diz o texto bíblico, veja aí, Atos 16. Nas cidades por onde passavam, ele diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém, e aconselhavam que eles obedecessem essas decisões. Assim, as igrejas ficavam mais fortes na fé, e o número de cristãos aumentava cada vez mais. Como o Espírito Santo não deixou que anunciasse a palavra na província da Ásia, atravessaram a região da Frígia Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província de Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu o homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe dizia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ao povo dali. Meu irmão, estou certo que Deus nos chamou para anunciar o evangelho no Uruguai, esse país de tanta liberdade civil, mas de tanta opressão espiritual. Um país que está desprezando Deus, colocando Deus de lado e colhendo os frutos de suicídios e tantos outros problemas a mais. Meu amado irmão, vamos estar orando pelo nosso missionário, pastor Daniel, sua esposa Clélia e seus filhos que ali atuam há tantos anos.
Vocês viram que o texto dizia que Paulo e Silas foram compartilhando as orientações da igreja lá de Jerusalém. E o que aconteceu? Os novos crentes que recebiam, obedeciam, e as igrejas ficavam mais fortes e aumentavam em número. Obediência fortalece a igreja. Obediência aumenta o número de almas na igreja. Você tem sido obediente, meu irmão? Ô, minha irmã, como é que está a sua obediência? Parte da nossa obediência é o trabalho missionário. Parte da nossa obediência é orar por missões, é interceder por missões, é contribuir para missões e é fazer missões aonde a gente está, no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu dia a dia, na sua caminhada, no posto de gasolina, no mercado, no açougue, seja onde for, no hortifruti. Você deve ser o missionário de Deus nesses lugares. Amém, irmãos? Vamos orar pelo Uruguai, vamos pedir a Deus a bênção para aquele país, vamos ser também missionários por onde formos, onde estivermos, que assim seja. Que Deus abençoe a sua vida e que em obediência a nossa igreja se fortaleça, a nossa igreja cresça e a obra missionária cresça cada vez mais. Deus te abençoe. Cordial abraço para vocês.